Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para adorarmos o nome de Jesus. Quero parabenizar a mocidade local pelo 16º aniversário que estão comemorando neste ano. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, que os irmãos possam continuar sempre firmes com o Senhor, sabendo que brevemente as nossas lutas aqui se findarão, porque logo logo nós estaremos para sempre com o Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, nosso irmão Jonatas. Deus abençoe a tua vida, o convite que nos fora feito. Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Deus abençoe os obreiros desta casa. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos da mocidade de Caquegal que vieram conosco. Achei que muitos dos irmãos não iam poder vir hoje, porque amanhã todos têm que acordar muito cedo, mas os irmãos vieram. Deus abençoe a vida dos irmãos. Também quero louvar a Deus pela vida dos jovens da igreja de Uata. Deus abençoe a vida dos irmãos, no nome de Jesus. E também louvo a Deus por estar revendo aqui alguns rostos que a gente conhece. O nosso irmão que está ali atrás ajudando na sonoplastia, nosso irmão Carioca. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Também os irmãos que fizeram ETES conosco, já acabou a ETES e a gente não se viu mais no domingo. Nosso irmão Gustavo, Deus abençoe. O nosso irmão também que está ali olhando, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos, amém? Amém. Então, glória a Deus. Peço aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, também trago comigo a saudação do nosso pastor local, pastor Edevaldo. O nosso irmão Valdinei já entregou a saudação dele aqui. Mas se os irmãos recebem novamente a saudação do pastor Edevaldo, pode dizer um amém? Amém. Amém. Então, graças a Deus. Apocalipse 21, 7. Texto que for escolhido pelos irmãos. Todos encontraram, amém? Amém. Então nos diz assim a palavra do Senhor: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Graças a Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Os irmãos estão trabalhando este ano com o tema a vitória contra o pecado que me cerca. Deus abençoe os irmãos por esse tema que os irmãos têm escolhido. Um tema bastante propício para os dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo os momentos que está antecedendo a volta do Senhor Jesus. A gente pode observar pelos sinais, a gente pode observar pelos acontecimentos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele brevemente voltará para buscar a sua igreja. Logo, logo, nós iremos ouvir o soar da trombeta, e aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar, e nós seremos transformados, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então é um tema, irmãos, bastante importante, e bastante propício para nós estarmos falando, porque nesses dias que nós estamos vivendo, estão se falando de muitas coisas, estão se falando de muita prosperidade, estão pregando um Jesus que te dá casa, um Jesus que te dá uma vida boa, um Jesus que faz muitas coisas para você aqui nesta terra. Mas este tema que os irmãos escolheram é um tema que vai falar ao nosso coração a respeito daquilo que o Senhor Jesus, Ele quer da sua igreja e Ele quer do seu povo. É um tema muito interessante para estar se falando, visto que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós estamos vivendo já os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra.
E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente começa a observar na Bíblia Sagrada algumas notícias que a Bíblia nos traz a respeito de como seriam os últimos dias. Nós encontramos na Bíblia Sagrada notícias que nos traz a respeito de como seria os dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus Cristo. E dentre as notícias que a Bíblia Sagrada nos traz, eu quero listar aqui pelo menos 3 destas notícias. E a primeira notícia que eu encontro a Bíblia Sagrada nos anunciando é aquilo que o Senhor Jesus, Ele falou em Mateus capítulo 24, o versículo de número 12. O Senhor Jesus, Ele falou que o pecado se multiplicaria e que pelo pecado se multiplicar, o amor de muitos se esfriariam. Irmãos, o que o Senhor Jesus, Ele estava falando, Ele estava dizendo aquilo apontando para os últimos dias da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, porque vale a pena nós lembrarmos que quando Jesus ele falou esta declaração dele em Mateus capítulo de número 24, no Mateus capítulo 24 e capítulo 25, Jesus estava tratando a respeito do sermão profético. Ele estava dizendo aquilo que iria acontecer antes da sua volta, antes do dia do Filho do Homem. Então quando Jesus ele declarou estas palavras dizendo que o pecado se multiplicaria, o Senhor Jesus estava dizendo isto apontando para os finais dos dias, os finais dos tempos. O nosso Senhor então estava dizendo que nos últimos dias o pecado ele ia se multiplicar sobre a face da terra, o pecado ele ia se alastrar sobre a face da terra. E quando nós colocamos os nossos olhares para o mundo qual nós estamos vivendo, a gente começa a observar que de fato nós estamos vivendo esses últimos dias, porque a gente começa a perceber que o pecado tem se multiplicado, a gente começa a perceber que o pecado tem se alastrado, o pecado ele tem se multiplicado sobre toda a face do planeta Terra. Nós começamos a perceber e nós começamos a entender que aquilo que é errado, aquilo que é abominável diante de Deus, este mundo está querendo fazer com que se transforme em algo normal, algo natural, aceito por todos e por todos. Então, se não lembre os irmãos, o que é que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias de hoje? Hoje nós estamos vendo algo abominável, que estão querendo fazer com que todos aceitem como algo normal e natural. Por exemplo, o que falar da homossexualidade? Nós podemos muito bem dizer que a homossexualidade é algo que muitos lugares deste mundo está aderindo como que se fosse uma prática natural, como que se fosse uma prática normal, como que se fosse algo aceito por Deus, tanto que eles pregam dizendo que Deus eles ama, e certamente Deus ama o pecador, mas Deus abomina a prática do pecador, e eles pregam dizendo que aquilo não tem nada a ver, aquilo não é errado, aquilo é normal e aquilo é natural. E a gente vê que muitos países estão aceitando o homossexualismo como se fosse algo normal, como que se fosse algo natural, a tal ponto que o casamento entre pessoas do mesmo sexo está sendo vigorado em muitos países como lei, sendo que muitas pessoas agora estão tendo que observar e tendo que aceitar o homossexualismo como que se fosse uma coisa normal, uma coisa natural. Então veja os irmãos que nós podemos ver que as palavras proféticas de Jesus Cristo para os últimos dias, que o pecado iria se multiplicar, nós podemos observar que nós estamos vivendo esses dias, o pecado tem se multiplicado sobre a face da terra, e pelo pecado ter se multiplicado, a consequência disto é que o amor de muitos tem se esfriado. O amor tem se esfriado, começando dentro dos próprios lares. Senão você pode saber, quem nunca ouviu falar de chacinas que aconteceram dentro da própria casa, é pai matando filho, é filho matando pais, irmãos matando irmãos. O que é isso? É que o amor tem se esfriado, o amor está se esgotando em muitos lugares, e isso em decorrência da multiplicação do pecado que o Senhor Jesus Cristo ele tem nos falado. Como também, se não bastasse, nós estamos observando, quem acompanha a notícia, quem vê algum jornal sabe, lá no Brasil ou no nosso país, a luta que também que estão tendo para tentar legalizar o uso
uso da maconha como que se fosse algo normal, como que se fosse algo natural. O que é isso, irmãos? É o pecado que tem se multiplicado, e todas estas coisas são abomináveis diante de Deus. Todas estas coisas é iniquidade diante de Deus. Deus não aceita estas coisas, mas o mundo está pregando que isto é normal, o mundo está pregando que isto é natural, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto está nesta terra, vai continuar pregando que isto não é normal, que isto não é natural, que isto é abominação diante de Deus e que Deus não aceita estas coisas. Então nós vemos a primeira notícia que eu notifico aos irmãos dos últimos dias, que o nosso Senhor Jesus apontou é a multiplicação do pecado. A segunda notícia que nós podemos olhar para a Bíblia, que a Bíblia nos traz a respeito dos últimos tempos, dos últimos dias, é aquilo que Paulo, ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então a Bíblia está nos anunciando também que nos últimos dias seriam dias de apostasia. Seriam dias de apostasia. E o que é apostasia? É o homem se afastar de Deus e se voltar para as coisas que não é Deus. É o homem se distanciar do seu Criador. É o homem se afastar de Deus. E nós estamos vendo isso acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Nós podemos ver que cada dia que se passa, o homem está cada vez mais se afastando de Deus. O homem está cada vez mais se distanciando do seu Criador. Como que se não bastasse também as seitas que já existem, as novas seitas agora que estão surgindo, são cada dia que aparece, cada dia que passa, são seitas novas que estão aparecendo. O que é isso, irmãos? Isto é a apostasia dos últimos dias. E nós sabemos que agora tem uma seita, a sensação do momento. Se vocês não ouviram falar, uma hora vai ouvir falar. Um grupo que tem se levantado dizendo que os cristãos não precisam de igreja para congregar, que os cristãos não precisam vir à casa de Deus para congregar. É um grupo de pessoas que estão se alastrando por aí e já tem vitimado muitas pessoas que estavam dentro da casa de Deus, que deram ouvidos a essas doutrinas de demônios e saíram da casa do Senhor, se afastaram da presença de Deus, porque deram ouvidos a esta seita que é a sensação do momento, dizendo que os cristãos não precisam de igreja, que os cristãos não precisam congregar. Irmãos, porque isso daí é o diabo atacando a igreja do Senhor? Por quê? Porque Satanás, ele sabe que neste lugar é o lugar onde Deus faz trovejar a sua glória. Neste lugar é o lugar onde Deus faz com que seu nome seja glorificado. O diabo, ele sabe que quando ele afastar um crente da casa de Deus, ele sabe que ele desvia esse crente com muita facilidade, porque no meio de semana, quantos não experimentaram isso? Foi bombardeado por Satanás. Satanás atacou você, Satanás afligiu você, passa a semana debaixo de muitas lutas, muitas provações, mas quando chega o final de semana, você vem para a casa do Senhor arrastando, com a sua fé toda machucada, até desanimado, mas quando você entra por dentro daquelas portas, você está na casa do Senhor, aonde o Espírito de Deus está, e você senta no seu banco desanimado, quando dobra os joelhos, não consegue nem orar, de tanta luta que passou, mas quando você senta neste banco, o Espírito Santo, ele começa a agir, ele começa a trabalhar, daí a pouco ele toca no irmão ali, o irmão fala glória a Deus ali, daí a pouco ele visita o irmão
E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê perfeitamente que a igreja apostólica, a igreja do princípio, a igreja primitiva, eles tinham por costumes se reunirem dentro de um recinto, onde era consagrado a Deus, para eles poderem cultuar o nome do Senhor, para eles poderem louvar o nome do Senhor, para eles poderem aprender a palavra do Senhor. E a exemplo da igreja primitiva, nós fazemos a mesma coisa. O melhor modelo para nós é o modelo bíblico, e nós, como os discípulos, como a igreja primitiva, nós também temos o costume de nos ajuntarmos dentro de um recinto sagrado, que foi consagrado para o Senhor, e aqui nós também adoramos a Deus, aqui nós também louvamos a Deus, aqui nós também oramos para que o nome do Senhor seja glorificado, e aqui nós aprendemos a palavra de Deus. É o modelo bíblico. E agora vem esta seita do inferno dizer que nós não precisamos de igreja, que a igreja não precisa de pastor, e que o crente não precisa de estar aqui. Irmão, isso é mentira do diabo. Estão dizendo que a igreja é uma invenção do homem, que este lugar foi algo que o homem inventou. É mentira do diabo, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que a igreja é invenção de Deus, estava no coração de Deus, estava bem oculto dentro do coração de Deus, até que chegou o tempo em que o nosso Deus decidiu revelar aquilo que estava no seu coração para a humanidade, que é a igreja do Senhor. Lembra os irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13, o nosso Senhor Jesus, ele começa a indagar os seus discípulos, dizendo: o que as pessoas estão dizendo de mim? E de repente uns começam a dizer: olha, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és João Batista, e outro está dizendo que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Então o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse: vós, o que vós dizeis a meu respeito? Então o apóstolo Pedro, ele tomando a palavra, olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o nosso Senhor Jesus olhou para o apóstolo Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A declaração de Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Então nós estamos vivendo dias onde muitas seitas estão surgindo e estão tentando atacar a igreja do Senhor, para fazer com que o povo de Deus se afaste da simplicidade que é em Cristo Jesus. E isso nós podemos observar que é a apostasia dos últimos dias. É a apostasia dos últimos dias que a Bíblia Sagrada nos menciona, que o apóstolo Paulo nos mencionou, dizendo que estaria acontecendo nos últimos dias. E a terceira notícia que a Bíblia Sagrada nos dá a respeito dos últimos dias é aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Paulo, ele diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. E nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. E é evidente que estamos vivendo dias trabalhosos. O pecado tem se multiplicado, o amor tem se esfriado, e nós estamos vivendo apostasia, momento ou tempo de apostasia. Então nós estamos sim vivendo dias trabalhosos. Você que é um ganhador de almas, você sabe quanta força, quanta oração você tem que empregar para que uma alma venha para os caminhos do Senhor. Por que isto? Porque há dias trabalhosos. Nós temos que empregar mais força, nós estamos que empregar mais dedicação, mais força, porque estamos vivendo tempos trabalhosos. E deixa eu dizer uma coisa para você: nesses tempos trabalhosos, aquele que ficar meio que covarde, meio que amedrontado, se vai, se não vai, se caminha, se não caminha, se vai para frente ou se para, ele não vai ter força para resistir, porque nos tempos em que nós estamos vivendo, o crente, para permanecer na presença de Deus, tem que ter convicção da sua fé, e tem que ter convicção da onde ele quer ir, para poder permanecer na presença de Deus, porque são tempos trabalhosos.
dias difíceis que nós estamos vivendo, o tema escolhido pelos irmãos é um tema bastante propício para nós estarmos falando. Vencendo o pecado, a vitória contra o pecado que me cerca. E quando nós formos falar, ou quando nós começamos a pensar sobre este tema, nós precisamos então, é interessante nós dizermos a maneira como o pecado entrou nesta terra, ou a maneira como o pecado entrou neste mundo. Os irmãos sabem perfeitamente que o pecado, a origem do pecado, não foi no ser humano, mas foi num ser angelical, que o Senhor nosso Deus havia formado um querubim para poder adorar o nome santo de Deus. Mas acontece que este querubim ungido, todos nós sabemos a história, ele se rebelou contra Deus, ele não quis adorar o nome do Senhor, mas ele quis subir acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus, e no Monte Santo de Deus, ele quis assentar o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus, quando sondou o coração deste ser, Deus contemplou a iniquidade na vida deste ser, e o Senhor nosso Deus então destituiu este ser da glória qual ele tinha, e de um querubim ungido, que era para adorar o nome do Senhor, este ser passou a se transformar em Satanás, que é adversário de Deus. E nós sabemos então que foi justamente este ser que incitou o homem a pecar contra Deus. Foi justamente este ser que incitou com que o ser humano viesse a pecar e a transgredir a palavra de Deus. Porque os irmãos lembram, no princípio da criação, quando Deus fez o homem e fez a mulher, o nosso Deus colocou-os ali no jardim para que pudesse cuidar do jardim, para que pudesse cultivar aquele lugar. E estando certa vez a Eva caminhando pelo jardim, a Bíblia Sagrada nos diz que de repente Satanás, ele entrou numa serpente, e tendo entrado na serpente, chegou diante de Eva, olhou para Eva e disse: olha, foi assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores que há no jardim. E a Bíblia Sagrada então nos diz que esta mulher olhou para a serpente e disse: não, Deus disse que de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis nem tocareis, porque certamente morrereis. Irmãos, quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente começa a perceber as manias ou as artimanhas do diabo que ele usa para fazer com que as pessoas pequem contra Deus, que ele usa para fazer com que as pessoas venham naufragar na sua fé. O modelo que ele usou para tentar a Eva, ele continua usando até nos dias de hoje. Veja que ele chegou e disse uma coisa para Eva, dizendo: foi assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do que há no jardim. E nós sabemos que não foi isto que o nosso Deus havia dito. O que este ser tentou fazer com que surgisse no coração da mulher? Ele tentou criar uma dúvida no coração da mulher. Ele tentou fazer com que a mulher ficasse em dúvida no que Deus havia dito realmente, se podia comer, se não podia comer. Foi uma artimanha que Satanás usou, lançar dúvida no coração da mulher. E esta artimanha ele continua fazendo até nos dias de hoje, e ele fez também com nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram, Jesus quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quando levantou-se das águas batismais, foi impelido pelo Espírito ao deserto, e aonde ele esteve 40 dias e 40 noites jejuando ao Senhor. Tendo passado 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome, e quando ele teve fome, Satanás se apresentou diante de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Veja que Satanás estava tentando lançar dúvida no coração de Jesus Cristo concernente à filiação dele com o Pai. Mas Jesus Cristo, queridos, ele sabia quem ele era, e ele sabia de onde ele veio. Como que se não bastasse, no dia que ele desceu as águas batismais, que ele levantou-se das águas, o céu se abriu e veio uma voz do céu como que de trovão dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho me comprazido. E como que se não bastasse, o Espírito Santo de Deus veio como forma corpórea de uma pomba, pousando sobre o Senhor Jesus. Mas veja, os irmãos, que Satanás tentou colocar dúvida no coração de Jesus Cristo concernente à filiação dele ao Pai, e esta artimanha ele usa nos dias de hoje. É bem possível que tenha entrado alguém aqui nesta noite se perguntando se de fato é um filho de Deus ou não, perguntando se de fato está no caminho certo ou não, perguntando se de fato este negócio de vir à igreja todo final de semana se realmente
com uma dúvida no coração, no nome de Jesus, esta dúvida vai cair por terra e você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor. E Satanás disse para a mulher aquelas palavras, também nós podemos entender que ele também usa, irmão, a contradição para fazer com que o povo de Deus ele peque. Porque quando ele disse para a mulher, foi assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores que há no jardim. Deus não falou isso, irmãos. Nós sabemos o que foi que Deus falou: de todas as árvores poderás comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, daquela ali não poderás comer, porque no dia que comer certamente morrerás. E quando ele disse isto, e a mulher respondeu, ele começou a colocar contradição. Ele disse então para a mulher: certamente não morrerás, mas viverás. Satanás começou a contradizer a palavra de Deus. Satanás começou a contradizer a palavra do Senhor. E isso acontece nos dias de hoje também. Às vezes nós encontramos pessoa que está caminhando por aí, fazendo tantas coisas que não convém um cristão fazer. Mas quando a gente vai falar, quando a gente vai exortar, ou quando a gente vai dizer que o que o irmão está fazendo não é correto, é normal, você já até deve ter ouvido dizer, a pessoa falar: não, isso não tem nada a ver, isso é normal, isso é natural, isso não tem problema nenhum. Estão entrando em contradição com aquilo que a palavra de Deus fala, e por causa disso tem muitas pessoas que estão andando no erro, estão fazendo coisas que não glorificam o nome do Senhor. Mas quando o pastor da igreja ele prega a palavra de Deus, te exortando a santidade, você aí sentado começa a dizer: isto não tem nada a ver, isto não tem cabimento, isto já é exagero, isto não é verdade. O que é isto? É Satanás colocando contradição no teu coração, para contradizer a palavra de Deus, para que você não venha dar crédito na palavra de Deus. E uma vez que o homem não dá crédito à palavra de Deus, o homem ele é derrotado. Mas no nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor nosso Deus possa fazer você sair daqui mais do que vencedor, pelo poder do sangue dele. E nós sabemos que a mulher comeu daquele fruto, e tendo ela comido, ela deu para Adão comer do fruto. E nós sabemos que o pecado então ele entrou no mundo. O pecado ele entrou na raça humana. E tendo o pecado entrado no mundo, entrou consigo a morte. E desde que o pecado então entrou no mundo, desde que o pecado entrou na história da humanidade, então nós vemos que agora era necessário todos aqueles que se dispuseram a viver para Deus, todos aqueles que se dispuseram a viver para exaltar o nome do Senhor, foi necessário lutar contra o pecado. Foi necessário lutar contra o pecado, porque o nosso Deus ele é santo, e o nosso Deus ele não habita onde está o pecado, e o pecado também não habita aonde está Deus. Deus ele não habita onde está o pecado, e nem o pecado habita onde Deus está, porque o nosso Deus ele é santo. E todos aqueles que um dia decidiram viver para que o nome do Senhor seja glorificado, ou viver para exaltar, para amar, para viver uma vida devota a Deus, eles tiveram então que lutar contra o pecado, porque não tem como nós andarmos com Deus e andarmos também com uma vida torta, andarmos de mão dada com aquilo que é errado diante de Deus, irmãos. E nós precisamos lutar contra o pecado, porque o pecado, irmãos, ele nos faz divisão entre nós e o nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, o versículo 1, o versículo 2, lá todo mundo conhece a história que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouça. Então veja que o pecado ele separa o homem de Deus, e aqueles que decidiram viver para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida deles, e eles tivessem vida com Deus, eles então entenderam que não tinha como viver no pecado, tinha que se separar do pecado, tinha que se apartar daquilo que é errado, daquilo que não glorifica a Deus. E
vezes que nós pecamos contra Deus, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que o homem peca, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, ele é um delito contra Deus. Quando a gente peca, nós estamos pecando contra Deus. E o nosso pecado é uma agressão contra Deus. É uma agressão contra Deus porque o nosso Deus, ele é santo. Quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós estamos transgredindo contra o Senhor. Quando nós pecamos, transgredimos a palavra, nós estamos ofendendo a Deus com os nossos pecados e com as nossas transgressões. Por isso nós não podemos pecar, porque os nossos pecados entristecem a Deus, os nossos pecados ferem a Deus, os nossos pecados são contra Deus, irmãos. E Davi, o servo do Senhor, ele sabia perfeitamente disto. Por isso o nosso irmão Davi, no Salmos de número 51, o versículo 4, quando ele pecou com Betseba, ele falou na sua oração a Deus dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Quando o homem peca, o pecado do homem, o pecado da humanidade foi uma agressão contra Deus, foi uma ofensa contra Deus. O pecado do homem ofende a Deus, os pecados do homem ofendem o nosso Deus, que é grande e que é poderoso. Por isso deixo aqui aproveitar para dizer algo também para você. Por isso Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus, ele não pagou nada para Satanás, ele não pagou nada para o diabo. Engana-se quem pensa que na crucificação de Cristo ele pagou o preço dos nossos pecados para Satanás. Não, ele não pagou nada para Satanás, porque o nosso Deus nunca deveu nada para o diabo. Os nossos pecados não ofendiam o diabo, os nossos pecados não eram contra o diabo, mas era contra Deus que nós estávamos pecando. E o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu naquela cruz e que ele pagou o preço dos nossos pecados, foi justamente para Deus, porque a justiça de Deus exigia a punição do pecado, a justiça de Deus exigia o pagamento da dívida. Estávamos em dívida com Deus, tínhamos um delito contra Deus, e a justiça de Deus exigia a punição daquele pecado, e nós não poderíamos pagar, nós não tínhamos como pagar. Todo o dinheiro desta terra não poderia pagar, por mais que o homem sacrificasse, não poderia pagar, porque é impossível que o sangue de bode e o sangue de touros tire o pecado do homem. Nós não tínhamos como pagar a nossa transgressão contra Deus. Por isso Jesus Cristo se despiu da sua glória, tomou a forma humana, desceu entre nós, peregrinou entre nós, aceitou a morte da crucificação, pagou o nosso preço, e o nosso preço foi pago para Deus, não foi pago para Satanás. Por isso que hoje aquela dívida que tínhamos com Deus dos nossos pecados foi pago diante de Deus, e pelas nossas contas ter sido paga é através de Jesus Cristo. Hoje nós podemos chegar diante de Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus, porque o pecado que estava em nós foi removido, o pecado que estava em nós foi tirado, e hoje nós podemos entrar na presença de Deus para exaltar o nome do Senhor. Se você acredita nisto, e se você tem ousadia para entrar no Santo do Santo, glorifica o nome do Senhor nesta noite, porque Ele é digno do teu louvor, Ele é digno da tua adoração, Ele é digno da tua exaltação. Então levante as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. É por isso que Jesus é digno da nossa adoração. Ele pagou a nossa dívida dos nossos pecados para Deus. E por hoje nós estarmos com a nossa conta limpa diante de Deus dos pecados que nós tínhamos, porque o sangue de Jesus apagou tudo. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus, e entrar na presença dEle como filhos, entrar na presença dEle como filhos, através de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus é digno do teu louvor, é digno da tua exaltação, é digno da tua glorificação a Ele, porque nós não poderíamos pagar, mas Jesus Cristo, Ele pagou por você. E se você é agradecido a Deus por isso, levante as tuas mãos e diga uma palavra bonita para Jesus, que está no céu olhando para você neste momento.
E todas as vezes, irmãos, que nós insistirmos em permanecermos no erro, o nosso pecado é uma ofensa contra Deus. E quando nós insistirmos em permanecer no erro, você pode ter certeza, irmãos, que o nosso Deus, Ele não vai permanecer em nós. Quando nós permanecermos no erro, o nosso Deus, Ele não vai permanecer em nós. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Por isso que nós temos que lutar contra aquilo que nos faz transgredir contra o Senhor. E saiba você de uma coisa: o pecado é uma opção de vida. É nós que escolhemos se vamos pecar ou não. Somos nós que decidimos se vamos viver no pecado ou se nós não vamos viver no pecado. E se nós queremos viver para que o nome de Deus seja glorificado em nós e nós possamos ter a sua doce presença em nós, nós não podemos permanecer no pecado. Uma coisa é você errar, uma coisa é você pecar, mas outra coisa é você permanecer no pecado. Outra coisa é você permanecer naquilo que é errado. Errar, todos nós erramos. Transgredir, falhar, nós falhamos, nós pecamos sim. Mas acontece, irmãos, que graças a Deus, o nosso Senhor Jesus está nos céus, advocaciando a nossa causa. Quando nós pecamos contra Ele, Ele é o nosso advogado que advocacia a nossa causa. Mas tem uma coisa: quando a gente insiste em permanecer no erro, quando nós recebemos uma exortação, mas e ainda assim não aceitamos a exortação e queremos permanecer no erro, pode ter certeza que os nossos pecados vai fazer com que a presença do Espírito Santo se afaste de nós. Os nossos pecados vão fazer com que o Espírito Santo se afaste de nós. É só nós olharmos para a Bíblia. A Bíblia está cheia de história assim. O que dizer de Sansão? O que dizer de Sansão, um homem que foi filho de um milagre, porque a sua mãe era estéril, não podia conceber, não podia dar à luz a um filho. Mas um dia Deus visitou a casa de Manoá e abençoou para que a esposa dele pudesse conceber um filho no seu ventre. E aquele menino, ele tinha uma promessa na vida dele desde o ventre da mãe dele. Era para ele ser nazireu de Deus desde o ventre da mãe, consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que este menino nasceu e ele tinha uma missão na terra, que era glorificar a Deus, fazendo com que aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer fosse concretizado. E a Bíblia diz que aquele moço, ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus habitava naquele moço. Mas acontece que aquele moço, ele não quis saber da sua consagração a Deus. Ele não quis saber daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não quis saber se afinal de contas ele tinha uma promessa ou não. É triste quando a gente encontra pessoas que têm promessa de Deus na vida, pessoas que Deus depositou algo nas mãos desta pessoa, mas esta pessoa vira as costas para Deus, faz caso para Deus, faz menosprezo para aquilo que Deus tem a fazer através da vida dele. É triste quando encontramos pessoas que podiam ser um grande instrumento nas mãos de Deus, afastado da casa do Senhor, sem compromisso com Deus, sem querer saber de viver para que o nome do Senhor seja glorificado. É triste quando encontramos isto. E Sansão, ele era uma espécie de homem assim. Ele não queria saber daquilo que Deus tinha para ele. Ele não queria saber daquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Ele estava pouco se importando se ele era nazireu ou não, consagrado a Deus ou não, porque os nazireus, eles tinham votos a ser cumprido. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê que Sansão, ele pouco se importava, porque ele quebrava todos os votos do nazireado. Tudo que o nazireu não podia fazer, ele ia e fazia. Tudo que o nazireu não podia tocar, ele ia e tocava. Ele estava pouco se importando se ele nasceu com o propósito de Deus, para ser consagrado para Deus, para que houvesse um grande livramento no povo judeu. Ele não quis saber disso, e por permanecer no pecado, por permanecer no erro, nós sabemos que este homem teve um final muito triste. O Espírito de Deus se retirou da vida deste homem, e este que tinha uma grande promessa, ele teve um final triste, e ali ele terminou como um escravo nas mãos dos filisteus. Aí você pode me dizer, mas ele na sua
sua morte matou muito mais do que na sua vida, mas o final da vida dele podia ter sido diferente. O final da vida dele poderia ter sido um final muito mais glorioso, que exaltasse o nome do Senhor. Ele podia ter vivido muito mais tempo na terra e ter feito muito mais coisa para o Senhor, mas ele permaneceu no pecado e o Espírito de Deus se retirou da vida dele. Lembra de Saul? Um outro homem também que foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo Senhor para ser rei na nação de Israel, foi escolhido pelo Senhor para governar o povo de Israel, para liderar o povo de Israel. A Bíblia diz que ele recebeu uma unção ali. O profeta Samuel ungiu aquele homem da cabeça às plantas dos pés. O óleo correu sobre a vida dele e ele foi cheio do Espírito Santo, a tal ponto que até profetizar, este rei Saul profetizou. Mas ele também não quis saber de viver uma vida que glorificasse a Deus. Ele preferiu viver numa vida de erro. Ele preferiu viver numa vida de pecado. E a Bíblia Sagrada nos diz de forma clara que o Espírito de Deus se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque Saul ele permaneceu no pecado. Ele não quis saber de consertar a sua vida com Deus. Irmãos, quando nós permanecemos no pecado, os nossos pecados vão fazer com que o Espírito de Deus se retire de nós. Os nossos pecados farão com que a presença de Deus se afaste de nós. E não pense você, irmão, que é fácil viver sem a presença de Deus, que é fácil viver sem a presença doce do Senhor na nossa vida. Olhe para a nação de Judá. Olhe para a nação de Judá, que permaneceu também no pecado. Deus enviou seus profetas para profetizar e para pregar contra o pecado, mas eles não deram ouvido à voz dos profetas. Antes aprisionaram os profetas, espancaram os profetas, mataram os profetas, perseguiram os profetas, até que Deus no céu disse: chega, agora basta. Enviei meus profetas, não quiseram ouvir. E havia um profeta chamado Jeremias que clamava a favor desta nação. Deus já estava cansado. Deus olhou para o profeta Jeremias e disse: Jeremias, não adianta orar mais por este povo, porque não ouvirei a oração a favor deste povo. Agora eles conhecerão o meu afastamento. E eles foram viver cativos na Babilônia. E quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que na Babilônia foi um lugar de sofrimento, um lugar de tristeza e um lugar de lamento. Tudo isso porque eles permaneceram no pecado. E quando Deus enviava os profetas para exortá-los e voltar a sua vida para Deus, eles não queriam saber de dar ouvido à voz dos profetas, rejeitavam os profetas, tiravam sarro dos profetas, até que um dia Deus no céu disse: basta. Irmão, o que eu aprendo com isso? Que quando nós vivemos no pecado, Deus, que é misericordioso, Ele insiste em nos ensinar e falar para nós: olha, sai dessa vida, abandona isso daí, deixa isso de lado, deixa isso de mão, porque Deus não quer com que o Espírito dele se retire de nós, não. O prazer de Deus é fazer, ou é ter o seu Espírito habitando nos homens, e Deus ele envia a sua palavra para que deixemos o erro, para que o seu Espírito permaneça na vida do homem. Mas se o homem permanecer no pecado, é impossível que o Espírito de Deus permaneça na onde está o pecado. Então nós devemos lutar contra o pecado. Nós precisamos empregar força para dizer não ao pecado, para dizer não àquilo que entristece o coração de Deus, para dizer não àquilo que faz com que o Espírito Santo se entristeça. Nós temos que lutar contra o pecado, porque a Bíblia Sagrada nos diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. A pessoa que insiste em permanecer no pecado, aí ele vai receber o salário que é a morte, morte física, e depois a morte espiritual, que é o afastamento eterno de Deus, aonde não adianta mais, aonde não vai ter mais lamentação, não vai adiantar mais, porque chegou o fim para a pessoa. Enquanto estava em vida, tinha a oportunidade de voltar-se para Deus, mas se permanecer no pecado, vai chegar o momento que ele vai receber o salário do seu pecado, vai descer a sepultura sem Deus e será triste eternamente.
precisamos lutar contra o pecado e vencer o pecado. Nós precisamos combater contra o pecado para podermos viver na presença de Deus. E como que nós vamos vencer o pecado? Como que nós vamos lutar e vencer o pecado? Abra comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja que está em Éfeso. E nós sabemos que esta igreja que estava na cidade de Éfeso, nós sabemos que esta cidade era uma cidade que tinha uma vida totalmente imoral. Era uma cidade onde o povo desta cidade, eles eram devotos a uma deusa chamada Diana. Lembra a Diana dos Efésios? E eles eram tão devotos a esta deusa chamada Diana, que aquele templo que havia na cidade de Éfeso, foram eles mesmos que construíram aquele templo com a arrecadação do povo da cidade. E tal era a devoção que eles tinham por aquela deusa, que a história diz que aquele templo chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sinal de que não era uma construção mal feita, não era uma construção mal acabada, não era algo feio, era algo que chamava a atenção de quem passava. E eles eram devotos a esta deusa chamada Diana, a Artemis dos Efésios. E acontece que eles, por ser devotos a esta deusa, então eles tinham uma prática sexual ilícita, por causa que uma das coisas que eles acreditavam a respeito desta divindade chamada Diana, é que ela era a deusa da fertilidade. E isto incitava a promiscuidade na cidade, isso incitava a imoralidade sexual naquela cidade. Então o povo daquela cidade, eles eram devotos a esta deusa, viviam numa vida imoral diante de Deus. E como que se não bastasse, a Bíblia Sagrada nos fala que na cidade de Éfeso, ali eles também, muitos daquela cidade, não eram poucos, eram muitos naquela cidade, eles tinham por costume poder fazer magia negra. Eles eram macumbeiros, vamos aqui contextualizar no nosso português bem claro, porque muitos se ocupavam de fazer magias e fazer encantos, de tal maneira que os irmãos lembram, os que leem a Bíblia vão lembrar que quando Paulo pregou naquela cidade, muitos queimaram seus livros de magia, e foi uma quantidade enorme que foi queimado naquele lugar. Então veja, aquela cidade era uma cidade que vivia em densas trevas, mas Paulo, quando chegou pregando a palavra de Deus, muitos começaram a se converter e a entregar a sua vida para Deus, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo está escrevendo para aqueles que tinham aquela prática de vida. E no versículo 22, o apóstolo Paulo diz, do capítulo 4 de Éfeso, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo estava dizendo, ou o que Paulo estava aconselhando aqueles irmãos da cidade de Éfeso a fazer? Paulo estava aconselhando aqueles irmãos da cidade de Éfeso agora viverem novidade de vida. Paulo estava dizendo para ele: olha, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à vida que vocês tinham antigamente, agora vocês abandonem tudo isso daí, a prática que vocês tinham, deixa tudo isso de lado, e agora vocês têm que se revestir do novo homem, que segundo Deus é revestido em verdadeira justiça e santidade, criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles teriam que viver agora em novidade de vida. E para nós vencermos o pecado, nós precisamos viver em novidade de vida. Nós não podemos fazer o que fazíamos antigamente. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava mal dos outros, para de falar mal. Aquele que adulterava não adultera mais, porque agora a vida dele pertence a Deus. E ele tem que procurar ser revestido do novo homem. É você procurar se revestir do novo homem e viver uma vida em novidade diante de Deus. É viver uma vida de novidade. Irmãos, eu não entendo pessoas que
poço, Jesus estava sentado naquele poço. Nós conhecemos a história que diz que aquela mulher, ela tinha uma má fama na cidade, ela tinha uma fama não muito boa na cidade. Uma mulher que havia já tido 5 homens, era desprezada na sociedade, se ela tinha má fama ou não. O que me importa é que o dia que ela encontrou Jesus, a vida dela foi mudada, a vida dela foi transformada, nunca mais foi da mesma. Daquela mulher que era rejeitada, desprezada, entrou na cidade de Samaria, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, pregando a salvação. Aqueles que caluniavam dela, que desprezavam ela, pode perceber algo diferente na vida daquela mulher. Ouviram o que ela estava dizendo, e a cidade toda foi correndo aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, a sua vida não é mais a mesma. Ele não vive mais naquelas práticas que vivia antigamente. A sua vida agora muda completamente. Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para libertar. Eu conheço pessoas que eram traficantes, pessoas que tinham uma vida torta, mas um dia que verdadeiramente entregaram a vida dele para Jesus, que ele entregou a vida dele, hoje está salvo dentro de uma igreja evangélica, louvando e exaltando o nome do Senhor. As drogas nunca mais, o tráfico nunca mais, a vida dele foi transformada para a glória do nome do Senhor. Eu acho estranho hoje, nos dias que nós estamos vivendo, tantas pessoas que estão surgindo do meio de tantos lugares, no meio do povo de Deus, dizendo que teve um encontro com Jesus, mas na verdade não teve coisa nenhuma, porque Jesus nos dá a maneira de podermos discernir. Quando Jesus falou, olhe para os seus frutos, olhe para os seus frutos e vocês conhecerão que tipo de árvore que é. E aparecem pessoas hoje em dia, no meio gospel, vamos dizer, dizendo que teve encontro com Jesus, mas continua cantando da mesma maneira, continua gritando da mesma maneira, continua fazendo da mesma maneira. Eu não sou nada contra você gritar dentro da casa de Deus. Haja vista isto, se uma pessoa vai no estádio e tem o direito de gritar o nome do seu jogador, tem o direito de gritar o nome do seu time, muito mais um crente que sabe de onde ele veio, sabe aonde ele estava destinado a ir, foi lavado e ermido e sabe para onde ele vai. Ele pode entrar na casa de Deus, pode gritar o nome do Senhor, pode exaltar o nome de Deus, pode gritar que nós não nos incomodamos. E se você quer levantar as mãos, gritar o nome do Senhor, glorificar a Deus, pode fazer, que você está dentro de uma igreja evangélica onde exaltamos o nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Mas nós percebemos pessoas que não teve mudança de vida e estão por aí querendo causar uma agitação no meio do povo de Deus. Aquele que tem um encontro com o Senhor, ele anda em novidade de vida. E se nós queremos